Som. Paz de Cristo, irmãos. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma manhã de domingo, dia lindo. Quero também desejar feliz Dia dos Pais a todos os papais. Que Deus continue abençoando, dando graça aos papais para conduzir as suas famílias no temor do Senhor. Um desafio muito grande nos dias de hoje que nós temos como pais. Obrigado. É um desafio grande, né, irmãos? Nós, sendo pais nos dias de hoje, conduzir os nossos filhos na presença do Senhor, na integridade, conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas que o Espírito Santo continue nos ajudando. Irmãos, é uma alegria estar com os irmãos novamente, para a gente falar acerca da palavra do Senhor. E o nosso tema que estamos estudando é: a igreja que se perde no caminho se torna uma igreja fria, né? Estamos falando sobre essa frieza. A gente já teve 2 domingos aí que a gente vem na introdução, falando um pouquinho, discorrendo, e o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Eu peço novamente aos irmãos, aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade, sintam-se à vontade em participar da aula, pode contribuir, pode colocar a sua contribuição, tirar a sua dúvida. Se alguém tiver dúvida, não entender alguma colocação, por gentileza, irmãos, pode questionar, pode perguntar, fique à vontade. Importante a gente sair daqui todos na mesma linha, não saia daqui com dúvida. Você que nos acompanha pela live, se quiser mandar a sua pergunta aí pelo chat do YouTube, fica à vontade. O Igor, que está nos acompanhando lá, fazendo a técnica. Igor, se tiver alguma pergunta, me manda aqui no meu WhatsApp, por gentileza, que aí eu consigo acompanhar daqui, tá bom? Então, todos os irmãos que quiserem participar, fiquem à vontade. A Escola Bíblica é para isso, para a gente ter uma interação maior. Tá bom, irmãos? Então, só fazendo uma recapitulação. Enrolou a língua, hein? Nós estávamos falando no domingo passado, terminamos a nossa introdução falando acerca de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Que mensagem, irmãos, que tem nesse texto, né? Irmãos, é fantástico. Ali a gente pôde ministrar um pouquinho, ser ministrado um pouquinho acerca do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Que a igreja pode ser comparada muitas vezes àqueles 2 discípulos que, andando com Jesus no caminho de Emaús, eles voltando, né, a todo aquele acontecimento que teve, acerca de que Jesus foi crucificado, foi levado à morte. E ali muitos perderam as suas esperanças. Muitos olharam para aquela situação e falaram: o meu Messias, o meu Salvador, aquele que era o enviado de Deus para livrar Israel, foi morto. Então muitos perderam a fé, perderam a sua esperança. E então a narrativa de Lucas 24 são 2 discípulos voltando daquela cena em que o caos estava implementado em Jerusalém. E no caminho de Emaús, então Jesus se apresenta àqueles 2 discípulos e começa a conversar com eles, né, depois da sua já ressurreição. Porque no mesmo capítulo vai dizer que alguns foram ter ao túmulo de Jesus e não o encontraram, mas que pelo contrário, encontraram os anjos e o próprio Jesus falando que havia ressuscitado. Então, dentro desse cenário caótico, eles estão voltando e Jesus se apresenta para esses 2. E eles vêm conversando e eles não percebem que era o próprio Jesus. Até quando eles chamam: Jesus, entra, já faz tarde, o caminho, né? Como nós sabemos, o caminho era perigoso. Ali aquele caminho, os estudiosos dizem que era o caminho perigoso. E eles convidam Jesus, quando eles chegam em casa: entra, durma conosco. E diz a palavra de Deus que quando Jesus parte o pão, então os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Eles falam: então era o Messias que estava conosco. E aquilo enche o coração deles de alegria. Eles voltam correndo para Jerusalém. E ali ele se encontra com os outros discípulos que já estavam reunidos e naquela esperança, né? Porque muitos já estavam falando que Jesus havia ressuscitado. E eles voltam para falar: olha, ele realmente ressuscitou. Ele estava conosco. E o que nós aprendemos no domingo passado, e finalizamos, né, entre outras muitas coisas que nós falamos, foi justamente esse Lucas 24, que diz ali que muitas vezes nós podemos estar, irmãos, como esses 2 discípulos. Andamos com Jesus, presenciamos os milagres de Jesus, mas a gente não consegue perceber.
Às vezes a gente está com os nossos olhos fechados, a gente não consegue perceber que Jesus está ao nosso lado, Jesus está nos ajudando. Mas que em nome de Jesus, Ele seja aquele que faz os nossos olhos despertar para um chamado maravilhoso, né? Para a gente voltar para o caminho, voltar a ter fé, voltar a ter ânimo. Foi isso que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações no domingo passado. Aleluia. Irmãos, e aqui então continuando para a gente entrar de fato, porque eu falei que eu separei 10 características de uma igreja que se torna fria. E eu gostaria de compartilhar essas 10 características com os irmãos, desses 10 tópicos, e a gente vai mergulhar em alguns versículos que a Bíblia vai trazer menção sobre esses 10 tópicos que nós vamos falar. E como eu já disse, eu gostaria da participação dos irmãos também a contribuir com a aula, tá bom, irmãos? Então, vamos lá entrando, porque a gente 2 domingos conseguimos ficar só na introdução. Mas estava gostoso, né, irmãos? O Espírito Santo vai falando, a gente vai levando e tal. A participação dos irmãos foi muito importante. Você que perdeu as outras aulas, corre lá no YouTube. Tá tudo disponível lá. Tá tudo disponível aí separado por aula 1, aula 2. O irmão Igor tem feito um trabalho maravilhoso nas nossas mídias sociais. Quero aqui homenageá-lo em público porque merece. Tem feito um trabalho maravilhoso, irmãos. Tá tudo separadinho lá dentro do nosso YouTube da Igreja Herdeiros do Rei. Irmãos, então vamos para a primeira característica. Gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aí separadinha para a gente poder abrir ela. Eu já separei aqui os versículos, deixei tudo separado para mim ficar mais fácil. Mas você que nos acompanha, eu peço que sempre fique com a Bíblia aí, deixe a sua Bíblia aberta, vai acompanhando aquilo que nós estamos aprendendo, estamos mergulhando, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira característica que eu separei, eu acho que de fato é a característica mais relevante da nossa caminhada cristã. Eu vou ler aqui ela, depois a gente discorre um pouquinho. Eu separei assim: uma igreja fria se caracteriza pela relativização do pecado. Nessa perspectiva, não vem mais problema, por exemplo, no sexo antes do casamento, em defraudar o próximo, em mentir, em promover suborno, fazer fofocas, reproduzir contendas e muito mais. Então, uma igreja que se torna fria, irmãos, ela vive condizente com o pecado. Parece um tema já batido, né? Mas eu gostaria de trazer aqui a reflexão aos nossos corações. Eu ouvi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes e eu achei muito feliz a colocação dele. Ele coloca no seguinte aspecto, ele fala o seguinte: uma igreja que está morta, que está fria, não foi nesse sentido que ele colocou. Ele colocou assim, uma igreja que não produz mais, algo dentro desse, eu não lembro exatamente a fala dele, mas algo dentro desse aspecto. O que mata a igreja, foi essas palavras, agora eu me lembrei. O que mata uma igreja, irmãos, não é a presença de problemas que ela enfrenta, não são as dificuldades da vida, não são a falta de eventos, de campanhas, não é a falta de ânimo, a falta de ânimo que eu digo sobre aquela animação de promover eventos e tudo mais. Ele fala o seguinte: o que mata a igreja é o pecado. Uma igreja que está improdutiva, ela é uma igreja que está vivendo o pecado. E eu parei para analisar aquilo e falei: nossa, é uma realidade. É uma realidade. Porque quando a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Irmãos, eu não estou aqui falando algo para apontar a você ou a mim mesmo. É uma reflexão que nós temos que fazer, uma autoanálise como cristãos. Isso é um problema sério que a igreja enfrenta e sempre vai enfrentar. A igreja de Cristo, desde quando ela foi fundada, nós falamos isso, né? Nas aulas passadas, quando foi implementada acerca dos discípulos que iniciaram ela, Paulo, Pedro, iniciaram a igreja de Cristo com muito afinco, entregando as suas próprias vidas. E a igreja até depois, enfim, desde que o homem é homem, na verdade, né? Mesmo antes de ser implementada a igreja nas vias de fato, a implementação, desde que o homem é homem, existe o pecado depois da queda de Adão e Eva. E, irmãos, essa é uma problemática que nós vamos levar
para sempre. Nós vamos enfrentar para sempre essa questão do pecado. Para sempre, irmãos. A palavra de Deus nos classifica como pecadores. Quando a palavra de Deus coloca que todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, é claro que diz à luz de que haveria um Salvador, que houve um Salvador chamado Jesus Cristo. Mas quando ela diz que todos pecaram e aquele que diz que não é pecador já está pecando porque é mentiroso, ela nos encerra todos por iguais, como o pastor Francisco gosta de falar, né? Passa a régua em todos. E nós somos salvos mediante a graça de Jesus. Nós estamos cansados de ouvir isso, né? Nós vemos na Bíblia, lemos isso está muito explícito para nós. Mas é uma realidade, irmãos, de que Jesus veio, morreu por nós, se fez pecado por nós, não nos exime de sermos pecadores. Nós somos pecadores de fato, mas o que eu quero trazer à luz é quando não é a natureza pecaminosa, não é a nossa natureza pecaminosa que nós temos que lutar todos os dias. É quando nós nos acostumamos ao pecado. Eu me lembro uma ministração do Rafa, que ele ministrou lá em Pedro, que diz que é como aquele cão que volta ao seu vômito. É uma palavra muito pesada, eu não lembro exatamente onde está escrito, eu lembro que é na carta de Pedro, que ele traz a ilusão do cão que volta ao seu próprio vômito, aquele cão que passando mal ele vomita, mas depois ele vai e começa a comer de novo o seu vômito. Pedro ele faz essa comparação do homem que encontra Jesus, mas que volta às práticas do pecado. É uma comparação pesada, né, irmãos? É um assunto muito pesado, mas que é a realidade. A Bíblia ela não massageia o nosso ego e nos traz a entender essas coisas, né? Nos traz a reflexão de um tema tão pesado como esse. E eu gostaria de pensar com os irmãos alguns versículos que eu separei aqui. E eu gostaria de começar com 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Você que está com a sua Bíblia aí, por gentileza, acompanhe comigo. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, por gentileza, irmãos. Segunda Timóteo 3, o versículo 1 até o versículo 7. Oi, pode falar, pastor. 2 Pedro 2, 22. Obrigado, pastor. Que nós falamos a respeito do cão que volta ao seu vômito. Depois a gente pode até ler também. Pois, pastor, se o senhor puder separar para ler para mim, por gentileza. Mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz assim: Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, aqui, esses versículos que nós lemos, nós sabemos que a carta de Timóteo é uma carta de discipulado. Por que discipulado? É uma carta em que Paulo está instruindo a um jovem chamado Timóteo. Então, entre várias ajudas, vários conselhamentos que Paulo faz, dentro desse aspecto do 2 Timóteo 3, ele está falando de alguns irmãos também que introduziram até mesmo a questões chatas dentro da igreja e tudo mais. Está falando acerca de alguns que se desviaram da fé dentro dessa carta.
E aqui ele está instruindo a Timóteo, falando acerca aqui dos últimos dias. Eu vejo aqui que essas palavras de Paulo não foi apenas palavras do momento que ele estava vivendo, porque o homem sempre vai ser pecador. Mas também eu vejo aqui uma inspiração do Espírito Santo a deixar uma revelação para nós. E a gente vê, irmãos, que, como nós já falamos em nossa introdução, talvez como nunca na história da humanidade a gente tem visto cada vez mais o homem sendo mal. Mas cada vez mais, irmãos, cada vez mais, isso está eminente aos nossos olhos. Então Paulo está trazendo a Timóteo justamente essas características que nós vemos no ser humano, como sempre foi, mas que nos últimos dias isso seria mais evidente. Eu acho que nunca na história da humanidade o ser humano esteve tão distante de Deus, tão distante de um temor a Deus. Os mais antigos falam que a questão do ser humano com Deus havia bem mais temor antes, né? Mesmo que a pessoa não fosse um protestante ou até mesmo um cristão, sendo católico, enfim, mas havia-se um temor a Deus. Quando se referia a Deus, uma pessoa, uma autoridade de Deus, sendo um padre, sendo um pastor, ou alguma autoridade que trazia essa evidência de Deus, uma autoridade espiritual na terra, havia-se uma reverência muito maior. Hoje em dia, por tantos casos, irmãos, que eu acredito que até por conta da internet, né, que nos proporciona acesso muito rápido, conhecimento para todos, né, as evidências saem muito fácil. E a gente vê que hoje em dia acabou se perdendo um pouco essa referência, porque torna-se público muito fácil as coisas que acontecem, né? E hoje a gente vê que as próprias autoridades espirituais estão em descrédito muitas vezes. Em descrédito total, e claro que muitas vezes por falha nossa. Mas está em descrédito. E eu vejo dentro de uma passagem como essa, uma instrução de Paulo falando a Timóteo: isso daqui é perfeito. Perfeito. Homens amantes de si mesmo. Já está, pastor, a palavra? Homens amantes de si mesmo. Irmãos, o mundo hoje, ele nos ensina a sermos amantes de nós mesmos acima de qualquer outra circunstância. Nós temos que nos amar e tudo que nos interessa tem que estar acima de qualquer circunstância. Talvez como nunca se vê pessoas tão avarentas, irmãos. Essa é a realidade, né? Talvez acho que as redes sociais nos traz muito essa questão, né? De nós queremos ser melhor do que os outros, né? Porque tudo que se faz a gente quer postar. E eu não estou falando, Felipe, é proibido postar, né? Não estou falando nada disso, irmãos. Nós somos maduros, eu não estou pregando contra as redes sociais. Eu estou falando que muitas pessoas vivem numa ilusão, num mundo que não existe, de felicidade plena que não é realidade, de prosperidade plena que não é, de corpos perfeitos, de pessoas com aparências maravilhosas. E se prega muito isso nas redes sociais, né? Se incrusta muito isso e talvez o ser humano nunca viveu uma mediocridade, desculpa, irmãos, de colocar palavras assim, mas talvez essa seja a colocação, de uma mediocridade tão forte, de viver para que pessoas, viver a sua vida em função do que pessoas pensam, em função do que pessoas olham. Não, eu preciso estar perfeito, eu preciso mostrar que eu sou perfeito, eu preciso mostrar que eu sou feliz, eu preciso mostrar que o meu relacionamento é perfeito, que os meus filhos são, enfim, N circunstâncias. Nós precisamos mostrar para os outros, e talvez, como nunca, exista uma mediocridade muito grande dentro do contexto social. Pode falar, pastor, por gentileza. Dentro desta palavra que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, ele colocou 18 condições das pessoas que, na verdade, não estão em obediência a Deus, né? Então, lá no livro do Apocalipse, a palavra fala sobre o sinal do homem do pecado, 666. Então, se você for parar para analisar, são 18 situações que você pode dividir em 3 classes de 6, que vai dar também o 666. Então, nesses casos aqui, se a gente for observar o que o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, há quantos anos atrás,
estava revelando para nós que nos nossos dias, como está no livro do Apocalipse, que nos nossos dias a atuação do homem do pecado estaria dentro dessas qualificações. Que se você dividir, são 6 mais 6 mais 6, que vai dar as 18 condições ou qualificações que o apóstolo Paulo fala aqui, daqueles que não têm nenhum relacionamento, nenhuma intimidade, nenhuma obediência a Deus ou à vontade de Deus. É isso. Muito boa colocação, pastor. Faz sentido mesmo, né? Interessante essa analogia. Irmãos, pensando acerca da condição pecaminosa, talvez a gente que passa muito tempo dentro de um contexto religioso, a gente analisa o pecado como sendo somente uma proibição de algo que não possa fazer. Né? Se você perguntar para uma criancinha que cresce na igreja, uma criancinha não, mas um adolescente já, que foi instruído dentro da igreja, e perguntar para ele o que é o pecado, talvez ele vai responder para você, dentro do que ele aprende na escola bíblica, que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou que desagrada a Deus. E de fato é uma realidade. Mas talvez a gente entende o pecado, irmãos, somente como uma proibição. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não posso fazer. Eu não vou mentir porque eu não posso mentir, porque a Bíblia diz que eu não posso mentir. E a condição de que se eu me tornar um mentiroso, eu vou para o inferno. E essa é a condição que nós somos criados, né? A doutrina que nós somos criados, talvez até uma questão de medo, né? Que é colocada por conta do inferno. Eu não estou aqui criticando, não, porque a palavra de Deus diz que os pecadores vão para o inferno. É a Bíblia que diz isso. Mas dentro desse contexto todo que nós somos ensinados, que nós somos criados, talvez a gente tenta não pecar por conta de uma condição do que eu não posso, e porque se eu fizer eu vou para o inferno. É mais ou menos isso que muitas vezes a gente vive, né? Eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque eu não posso. Irmãos, mas se a gente parar para analisar a fundo que é de fato o pecado, e se a gente entrar numa linha mais filosófica e tudo mais, a gente consegue viajar nessa ideia. Porque, irmãos, vocês conseguem imaginar, uma vez eu conversando com um colega, e a gente falando, ele não era cristão, e a gente falando acerca de Deus e tudo mais, ele falou para mim, Felipe, mas eu não consigo entender, por que vocês falam que tudo é pecado? E ele me fez uma pergunta que eu fiquei pensando. Ele falou, mas por exemplo, por que eu não posso ter relação sexual antes do casamento? Qual que é o pecado que tem nisso? Se duas pessoas querem ter a relação sendo consentida entre as partes, por que eu não posso cometer isso? E se eu poderia muito bem responder, é porque a Bíblia condena isso. É simples, matou a questão. A Bíblia fala que eu não posso, mas está resolvido, beleza. Só que nós somos seres humanos, que nós somos pensantes, né? Deus nos deu essa característica. E pensar que somente é algo que eu não posso fazer porque alguém falou que eu não posso. E esse alguém eu não estou diminuindo por ser Deus quem falou. Não estou colocando alguém numa questão diminuta, não. Eu estou falando porque um Deus que talvez eu nunca vi, talvez eu nem conheça de vias de fato, talvez eu nunca vivi uma experiência, eu estou chegando agora ao cristianismo, eu não entenda, meus avós me falaram, meus pais me ensinaram que eu não poderia fazer tal coisa porque seria pecado. Mas, irmãos, se a gente parar para analisar, por exemplo, uma questão como o sexo antes do casamento, por exemplo, quero usar esse exemplo aqui, nós somos todos adultos, por que de fato isso seria um problema de cometer? Pode falar, pode estar com o microfone aí? É interessante porque não é só a Bíblia em si, para nós, que seria o principal. Só que o sexo antes do casamento, ele vem no conceito que a moça, ela perde aquela virtude da virgindade, entendeu? Porque tem um conceito de entrar de branco na igreja e esse conceito não está na Bíblia. É um conceito que vem das gerações, que é o quê? A pessoa, ela se priva da sua vontade
para que no dia do casamento, isso vem muito do Oriente, para que no dia do casamento ela se entregue por completo pelo homem, entendeu? Por isso que chama aquela noite de núpcias. Certo. Então nós temos um paralelo na história, não só a Bíblia, mas como culturalmente. Agora, a origem da cultura, da onde surgiu isso, aí você vai ter que ir lá atrás, mas é interessante. É bem interessante porque muito provável, irmãos, se a gente levar para outras culturas, por exemplo, o Rafa está falando do Oriente, talvez o Oriente ele não tenha tanta base no que nós costumamos dizer do judaico-cristão, né? Porque a gente é ensinado dentro de um cristianismo que a base foi total judaica, né? A base foi total judaica. É claro que o judaísmo hoje é uma separação muito grande entre cristãos e judeus. É muito grande porque eles não aceitam Jesus como seu salvador. Então não tem como eu me basear dentro de uma fé judaica. Não cabe para mim. A fé judaica não cabe para mim. O que cabe para mim é a salvação em Jesus. Fala no microfone. Se você pega os japoneses, que são cultura asiáticas, totalmente diferente do Ocidente, eles seguem o mesmo conceito da moça se purificar para o marido. Então, eu entendo, irmãos, que muito da base, eu não sei de fato ao Oriente, mas a base do Ocidente total, entrando ali na Europa, enfim, nos maiores continentes, nas maiores culturas, é baseada dentro de uma fé judaica cristã. E esse contexto de moralidade, irmãos, ele é um contexto divino. O mundo é pautado no que se tange a moral ao divino. As nossas leis são pautadas pela Bíblia. As leis mundiais, quase em sua totalidade, são pautadas pela Bíblia. O mundo ele é regido numa moralidade cristã, basicamente. A base de moral e ética, de conduta, até de leis e tudo mais, é pautada dentro da Bíblia e tem a base cristã. Eu já vou passar, tá, pastor, por senhor? Tem a base cristã, mas total, irmãos, total. Talvez seja por isso que nós somos tão odiados no mundo de hoje. E nós somos tão confrontados, porque o mundo ele quer abrir paralelos, né, eu colocaria entre aspas, né, uma evolução do ser humano a aceitar, enfim, questões, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas que confronta as bases de moral cristã, do que tudo pode, de ideologias, enfim, de um monte de coisa, irmãos, de um monte de coisa. Que quem vai confrontar de fato somos nós, os cristãos. É a base cristã, de moral. Porque a nossa moral não é relativa. Porque a moral no mundo é relativa, certo? Não, o contexto de moral ela muda a todo instante. Um dia foi moral isso, hoje em dia já não é mais moral. Hoje em dia você ter 3 relacionamentos, 4 já é normal. Um dia atrás isso era um escândalo, talvez hoje em dia não mais. Então o contexto do mundo de moral ele muda, o nosso não. O nosso contexto de moral é a palavra de Deus. A minha moral é pautada na Bíblia. Pode falar, pastor. Não, voltando no que está sendo colocado com relação ao jovem, né? O casal não ter um relacionamento antes do casamento, o Criador, ele dá esses ensinamentos para nós pelo seguinte, o que Deus quer é que ambos se conheçam e descubram as coisas juntos, para que a beleza do casamento, a união do casamento, seja desde o início. Por que eu falo isso? Se um rapaz, ele já vem com experiências anteriores com algumas moças, e ele casa com uma moça que ela não teve experiência nenhuma, ele vai sentir diferença. Porque como ele já teve experiências anteriores, pode ser que ele ache que a sua esposa não é aquilo que ele esperava, porque ele já teve experiências anteriores. Ou mesmo a moça, se ela já tem um relacionamento anterior e casa com um rapaz que nunca teve experiência nenhuma, ela pode sentir uma certa diferença. E isso pode ser um complicador no casamento. Então o Senhor Deus aconselha o quê? Que ambos que estão iniciando a vida
ambos tenham a mesma experiência, ambos se descubram, ambos aprendam com relação a esse amor e esse tratamento íntimo. E ambos vão crescer juntos. Porque às vezes acontece isso, que às vezes muitos são frustrados no casamento por causa disso, de experiências anteriores, e que às vezes não acha na esposa aquilo que ele pensava, ou que não acha no esposo aquilo que ele pensava. Por isso a palavra aconselha que os dois se mantenham em santidade, em pureza, para que a própria beleza do casamento venha a ser plena em todos os sentidos na vida deles. Tá, perfeito, pastor. Eu entendo que essa colocação do senhor, ela é uma colocação mais simples de se resolver. Talvez com aconselhamentos entre o casal, ou nem colocaria aconselhamentos, mas talvez uma conversa, um diálogo, que muitos têm vergonha de falar, né? A gente estudou bem essa questão com o senhor falando sobre família. Muitos têm medo de se conversar acerca disso, das questões sexuais. Só que trazendo a uma questão entre espiritual, separação entre Deus e homem. Irmãos, isso que o pastor Ronaldo colocou é a pontinha do iceberg de uma problemática gigantesca. E por que eu usei esse exemplo? Eu não estou pautado aqui numa ideia de sexo antes do casamento. Não é isso que nós estamos aprendendo. Eu peguei um exemplo, certo? Um exemplo de um pecado. Um exemplo comum. Irmãos, a questão do pecado ela vai muito mais funda. Vai muito mais fundo. Quando Deus ele institui que existem situações que vai nos separar dele porque não é próprio de Deus, da característica de Deus, do DNA de Deus, da pessoa de Deus. Irmão, se a gente parar para analisar, por exemplo, essa questão do sexo antes do casamento, se isso é algo corriqueiro, como é hoje já, né? O mundo vive isso, sempre viveu, mas se isso não tem uma condição de falar, opa, peraí, tem um porquê dessas coisas, tem um porquê desses motivos, tem um porquê que Deus me proíbe de fazer certas coisas. Irmãos, é porque o mundo viveria e vive um caos, e é o que Deus não quer para nós. Se tudo fosse liberado e tal, imagina, é o que nós vivemos hoje. As pessoas banalizam o casamento, por exemplo, porque não faz mais sentido. O ser humano por si só, ele tem uma característica de caída, né, que é a carne, né, a Bíblia coloca, né, a nossa carne, é a característica caída do ser humano. Irmãos, a questão, por exemplo, do sexo, que Deus coloca restrições, é para justamente não virar uma abertura total para uma devassidão total. O ser humano, ele tende a isso. E se nós não temos regra, irmãos, vira o que nós estamos vivenciando muitas vezes hoje. Se os irmãos pegarem e acompanhar hoje os nossos jovens, e eu sou jovem, tá? Não, apesar de eu já ter 31 anos, eu ainda sou jovem. Mas hoje os nossos adolescentes, irmãos, eles são criados numa realidade em que não tem mais respeito de nada. Eu estava vendo uma matéria esses dias na Jovem Pan sobre esses baile funk, né, que existe nas comunidades e tal. E eles estavam falando, eu não lembro que região que era de São Paulo, eles colocando acerca desses baile funk e tudo mais. Irmãos, hoje em dia os nossos jovens, eles fazem sexo na rua. Na rua, assim, explícito, na frente um dos outros. Tipo, tá no baile funk, a situação rolando e hoje em dia isso já é normal. A situação de depravação do ser humano, que está longe de Deus, é algo absurdo, é linhas que não se tem limites. E se Deus não colocasse limite em nós e falasse, olha, o meu Espírito Santo vai te incomodar no que é o pecado. Eu coloco aqui para você o que é o pecado. Você vai se distanciar muito de uma linha que separa eu de você. Quando o ser humano cai no Éden, irmãos, ali entra, quando nós falamos que entra o pecado,
Então, algo que não era de Deus e entrou algo como não sendo de Deus, entrou algo que era do nosso adversário, né? Como diz o pastor, aquele pastor engraçado, esqueci o nome dele. Fala, Cláudio Duarte, o concorrente lá de baixo, né? Ele fala, ele aponta para baixo, ele não gosta de falar do nome do diabo. Fala o nosso concorrente. Irmãos, entrou algo que não era de Deus, entrou algo que era do nosso adversário. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de algum dos profetas, falando acerca de um rei, vai fazer uma analogia ao nosso adversário com esse rei que era um rei ganancioso e tudo mais, que quis, e ele vai trazer a questão nítida e clara, porque que o diabo foi expulso do céu. Porque a ganância era algo próprio dele, a devassidão era algo próprio dele, entrou algo que não era característica de Deus. E quando nós estamos vivendo o pecado, irmãos, não tem como nós compactuarmos com Deus. Essa questão é muito, muito mais a fundo do que simplesmente uma proibição. É algo que queima dentro de nós. E a questão de pecar ou não pecar não é algo que nós brigamos com nós mesmos, com penitência, cortando os nossos pulsos, ajoelhados no milho, fazendo... Não, irmãos, é algo que o Espírito Santo tem que queimar em nossos corações. Essa mudança que ocorre em nós entre fazermos a separação do pecado é algo natural que ocorre quando nós temos um encontro com Deus. O pecado, mesmo às vezes, irmãos, a gente, com a nossa natureza pecaminosa, a gente cometer deslizes, erros, mas a gente não é conivente com a prática do pecado. E isso não precisa alguém falar, não precisa alguém chegar e querer apontar, não precisa alguém trazer uma correção. Isso é algo que traz um DNA de Deus em nossas vidas. Isso, quando nós cometemos pecado, vai nos machucar profundamente, porque nós sabemos que nós estaremos entristecendo Deus. Irmãos, e quando nós perdemos essa característica de Deus que está em nós, nós vamos nos distanciando cada vez mais, e o pecado se torna, como nós colocamos aqui, relativo. É relativo, já não tem mais problema nenhum eu cometer pecado. Eu estar distante de Deus já não faz mais sentido em minha vida, porque já está relativo, eu já perdi essa característica. Já não tem mais sentido em minha vida eu tentar viver algo que eu não tenho mais, eu não possuo mais, porque eu me perdi em minha caminhada. Então o pecado para mim se torna algo normal, é normal. É normal. É normal eu trair minha esposa, é normal eu fazer qualquer outra coisa que... É normal, irmão, se torna normal, já não tem mais pesar em nosso coração. Isso é uma característica de quem está distante de Deus. Irmãos, e muitas vezes nós tendemos a isso. Não é uma característica só de um membro qualquer. Um pastor não passa por isso. Um diácono não passa. Não, irmãos, todos nós. Mas todos nós, se não passamos, nós vamos passar por isso. Tender a esfriar, tender a começar a fletar com o pecado, porque o que é espiritual já não nos agrada mais. Porque a Bíblia fala que quem é espiritual vai discernir as coisas espirituais, mas quem não é, não discerne. Irmãos, mas para nós sermos espirituais, a gente não pode ser fletar com o pecado, nós não podemos aceitar o pecado em nossa vida, e eu não estou falando de olhar para o outro. Aquele ali pecou, aquele ali está fora. Sabe, não é essa a questão. É a questão de nós nos avaliarmos. Senhor, eu estou pecando, olha a situação que eu estou. É mais ou menos o filho pródigo, né, que se afasta da presença do pai dele, e quando ele vai ver, ele está já comendo as bolotas dos porcos. Ele viveu uma vida que para ele era tão sensacional, porque ele pegou a parte dele, né, com o pai e saiu a gastar. E a vida que ele vivia era tão extraordinária, talvez ele nunca tinha experimentado aquilo. Poxa, olha o que eu estou vivendo, com meu pai eu nunca experimentei isso. Estou vivendo as coisas mais extraordinárias que existem no mundo. Mas quando foi acabando o dinheiro, irmãos, e não foi só a condição do dinheiro, foi quando ele começou a entender o que de fato era a vida. Quando ele começou a entender o que de fato eram os princípios que o pai o passava. Eu entendo dessa forma, não foi que ele se arrependeu porque acabou o dinheiro, eu vou ter que voltar para o meu pai porque eu estou falido. Vou voltar para lá porque eu lá vou ter que comer, vou ter onde tomar banho, ele vai me sustentar. Eu entendo que essa parábola que Jesus está falando é o seguinte, ele olhou, ele entendeu. Olha a questão que eu vivo. Na casa do meu pai não é só porque ele era o meu pai é rico, cheio de coisas, que eu tinha de tudo.
Mas a questão que eu acho que mais pesou para aquele jovem era o contexto de moral. O contexto de que o pai tinha passado a ele começa a entender aquela questão. Poxa, olha a vida que eu estou vivendo. Achei que era sensacional, mas quebrei a cara. Irmãos, é o que eu tento passar. Até para os meus filhos isso, né? Eu converso muito esses dias, eu sentei com a minha filha. E eu comecei a conversar com ela e falando, filha, o pai já fez tanta coisa errada. Porque eu achava que era extraordinário. A gente não tem experiência na vida, né? Quem nunca, né? E eu conversando com ela, falo, filha, eu me preocupo com você. Eu me preocupo que você está entrando numa fase que vai direcionar você a querer viver coisas que parecem ser extraordinárias. E eu até falei para ela, olha, eu não vou te proibir de às vezes quebrar a cara, porque eu quero que você quebre a cara, às vezes, para você entender o que é a vida. A gente só aprende quebrando a cara. Mas eu falando com ela, falo, filha, o pai está te falando isso, não é porque eu sou chato, porque eu não quero que você passe o que eu passei. Eu achava que era tudo maravilhoso, mas me trouxe consequências de vida que se tornaram muito difíceis. Irmãos, é mais ou menos o que Deus faz com a gente. Deus, ele senta, ele fala, filho, não faz isso. Não faz isso. E a gente tem mozão, não, eu quero viver como um adolescente que quer experimentar o mundo, que quer sentir a adrenalina que é o mundo, a gente quer viver e tal, e a gente acaba desviando de preceitos que Deus está falando, não faz, e a gente vai quebrando a cara. E às vezes para voltar, irmãos, é muito difícil, porque a gente fica numa condição, poxa, eu estou pecando tanto que eu não sou merecedor da graça de Deus. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quantas vezes eu passei por isso, e falei, poxa, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa errada, que eu não sou digno de dobrar o meu joelho no final do meu dia, na minha cama, para falar, Senhor, muito obrigado, me perdoa. Me faltavam palavras diante de Deus, porque a minha condição era muito terrível. Se às vezes a gente comete um deslize, irmão, durante o dia, às vezes a gente chega de noite, vai orar, fala, Senhor, me perdoa, olha o que eu fiz. Irmãos, é só na presença de Deus que a gente vai conseguir ter essa condição, é só diante de Deus, é só sendo ministrado pelo Espírito Santo. Senão a gente vive quebrando a cara como um adolescente. A gente vive quebrando a cara como um adolescente perdido, né? Irmãos, passando para Apocalipse 3, a gente falou um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, né? A carta de João às 7 igrejas da Ásia. E eu gostaria de pegar agora, dentro desse contexto do pecado, com os irmãos, o que João vai escrever lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, o versículo de número 14, até o versículo de número 18, que encaixa bem sobre esse contexto do pecado. A minha versão diz assim, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que não te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio a fim de que ungires os teus olhos, para que o vejas. Irmãos, aqui é uma repreensão do próprio Deus à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, pelo contexto, nós entendemos que era uma igreja muito rica. Era uma igreja que tinha condições financeiras extraordinárias, mas que havia já perdido também o seu primeiro amor, como muitas daquelas 7 igrejas em que João vai escrever, usado pelo Espírito Santo, dentro da revelação que Deus o trazia. E é uma questão aqui, irmãos, que é muito interessante, que João, ele
ele trazendo ao que Deus estava falando ao coração dele, ele não estava repreendendo a igreja de Laodiceia por ela ser fria. Ele não coloca assim, olha, igreja de Laodiceia, eu tenho contra ti, eu conheço as tuas obras e você é totalmente fria. Eu vou te vomitar porque você é fria. Era uma igreja que não era nem fria nem quente. E às vezes a gente acha que ser quente, né, é uma igreja que roda no avião, que faz espetáculos pirotécnicos, achando que é o Espírito Santo. Uma igreja fria, irmão, é uma igreja que perdeu as características que a Bíblia coloca. E uma igreja morna, irmãos, é uma igreja indecisa. E eu vejo, irmãos, e muitas vezes a gente está morno. Mas, irmão, quantas vezes a gente está meio assim, né, meio dividido, né? E parece que quando a gente coloca essa questão de divisão, parece que nós não podemos nem viver mais, né? Ah, Felipe, eu não sei se eu estou quente, se eu estou frio. A gente acha que ser quente é a gente viver como se fosse João no deserto, só comendo gafanhoto, vestido de pano de saco, não falando com ninguém, não vivendo. Irmãos, a gente não é extraterrestre. Não é essa condição que a Bíblia está falando. Irmão, a gente vive, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se divertir, a gente tem que sustentar as nossas famílias, tem que viver num contexto de... Enfim, a gente tem que viver. Mas, irmãos, viver não é se esquecer de Deus. A igreja de Laodiceia talvez tivesse perdido esse sentido do que Deus nos manda, de nos identificar com Deus. Irmãos, e às vezes a igreja aqui, ela pode não estar totalmente fria, totalmente morta, mas às vezes ela é morna. E quando nós somos mornos, irmãos, nós estamos em cima do muro, a gente flerta com o pecado. Isso é fato. E é um perigo muito grande, é uma linha muito tênue, né? De uma condição de repente, uma deslizada, a gente vai cair. A gente vai cair. E, irmãos, e para se levantar é doído. É doído. Eu vejo que é por isso que Deus está repreendendo aquela igreja. Fala, vocês estão se preocupando mais com a sua riqueza, mais com isso, mais com aquilo. E vocês não estão entendendo nada. Vocês estão flertando com o perigo. Às vezes a igreja não está totalmente fria, ela pode estar morna. Mas uma igreja morna que não tem as características de atributos de o que Deus quer. E a gente vai ver várias outras características aqui. É uma igreja que vai flertar com o pecado. Primeira carta de João 3:8. Meus irmãos quiserem abrir aí, primeira carta de João, não é o evangelho, são as cartas que João escreveu. Capítulo 3, versículo de número 8. É um versículo muito, muito pesado. Uma instrução muito direta assim de João, né? A minha versão diz assim, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Glória a Jesus por isso. Glórias a Jesus por isso. Mas a parte A do versículo está falando que aquele que pratica o pecado é do diabo. Irmãos, isso é muito direto, né? João não analisou nada. Mesmo embora João era um homem de palavras mansas, ele foi muito direto. E ele usa o que nós falamos aqui. Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque é próprio do diabo, desde o início ele está fazendo isso. Irmãos, e quantas vezes, irmãos, a gente achando que nós somos de Deus e tal. Meu Jesus. Irmãos, aqui eu vejo o que o João está instruindo, e é justamente o que nós começamos a falar na introdução do pecado. Todos nós somos pecadores, e todos nós vamos pecar, irmãos. Não tem como, nós vamos pecar. O que eu vejo aqui é João instruindo aqueles que vivem na prática do pecado, com o pecado já não fazendo mais diferença. Aquele pecado premeditado, aquilo que eu quero fazer, mesmo sabendo que estou errado, eu vou e faço. Não estou nem aí. Não é aquele
que comete deslize, mas está buscando de Deus, Senhor, me ajuda. Não é aquele que de repente discute durante o trânsito, sabe? Você toma uma fechada, fala, sou filho de Satanás. Irmãos, pecar a gente sempre vai pecar. Eu não estou trazendo aqui o pecado talvez com um tom um pouquinho mais ameno, como se eu estivesse relativizando, não é isso não. Porque pecado a gente vai cometer, não tem como. Mas a gente não pode viver numa prática de pecado. Isso é uma das características muito evidentes sobre uma igreja que está fria. A igreja que está fria, ela condiz com o pecado. E se a igreja condiz com o pecado, a igreja não é de Deus. Se eu condizo com o pecado, se eu vivo com o pecado, eu não sou de Deus. Eu não pertenço a Deus, eu não pertenço ao reino. Eu não faço parte de um povo chamado por Deus. Não posso, irmãos, eu não posso fazer parte. Se eu vivo condizente com o pecado, eu tenho que fazer autoanálise, eu tenho que falar, Senhor, eu não estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Eu não estou sendo guiado pelo Teu Espírito Santo. Pelo contrário, se eu estou vivendo isso, eu estou totalmente longe, estou totalmente negligente, totalmente. Eu preciso voltar, Senhor, eu preciso voltar. E aí complementa a segunda parte do versículo. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, existe alguém que morreu por nós e que nós lembramos dele todo o culto, chamado Jesus. Esse homem, diz a Bíblia, que ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas machucaduras nós somos sarados. Irmãos, há alguém que nos liberta do pecado, que nos tira do pecado, esse alguém é Jesus. A igreja que se volta a Deus, ela pode estar afundada na condição mais vil. E se a igreja se voltar para Deus, se o povo se voltar, se nós nos voltarmos para Deus, Ele é fiel e justo para nos erguer de novo. A igreja não pode, irmãos. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Não podemos aceitar. Mesmo que nós não tenhamos forças. Aparente com as nossas forças, Senhor, eu não consigo. O pecado me domina, o pecado me consome, ele me corrói. Eu não consigo, Senhor, me desvencilhar do pecado. Aí a atuação de alguém que mora dentro de nós, que se chama Espírito Santo. A atuação dessa terceira pessoa da Trindade fantástica, que ele vai nos trazer de volta, irmãos. Sabe aquele versículo que diz, olha, volta onde você caiu. Volta onde você caiu. Irmãos, muitas vezes nós precisamos voltar. Senhor, até antes de eu cair, até eu estava firme, eu estava constante. E não é constante na igreja, batendo carteirinha, é constante na presença de Deus, é sendo um verdadeiro cristão, irmãos, de Deus, vivendo aquilo que a Bíblia nos traz, trazendo fruto, gerando fruto, tendo mudança dentro do nosso lar, que o nosso ministério começa lá, irmãos, começa lá, o nosso lar sendo modificado, vivendo Deus dentro da nossa casa. Irmãos, não aceitemos o pecado, não aceitemos essa separação de Deus. Se nós vivemos no pecado, nós seremos separados de Deus e não tem como voltar atrás. Essa é a primeira característica, irmãos, de uma igreja que está fria. É uma igreja que está dominada pelo pecado. Segunda característica, irmãos, uma igreja fria é uma igreja que não valoriza a oração. Uma igreja que não ora e não acredita na importância de orações, intercessões e ações de graça, é uma igreja desprovida da vida de Deus em suas estruturas. Meu Deus do céu. Irmãos, a base que nós temos de cristãos é a oração. O crente que não ora, ele é um crente que com certeza ele vai viver o primeiro aspecto, que é o pecado. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 7, vai dizer assim, orai sem cessar. Orai sem cessar, uma instrução de Paulo, orai sem cessar. Existe um motivo pela qual ele escreveu isso. E eu quero entender esse motivo com os irmãos, dentro do aspecto que o próprio Jesus deixou para nós. Mateus 26, por favor, abrem, irmãos, Mateus capítulo de número 26, o versículo de número 40, por gentileza. Passagem conhecidíssima, irmãos, conhecidíssima. Mateus 26,
capítulo 26, versículo de número 40. A minha versão diz assim, ó, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, o achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Somente até esse versículo aqui. Irmãos, palavra conhecidíssima, que é a palavra a passagem que diz que quando Jesus, antes de ser levado à crucificação, ele chama alguns dos seus discípulos para orar. Irmãos, ele não chamou os 12 que estavam com ele, ele chamou apenas alguns. Ele chamou, salvo engano, apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles vão lá naquele monte para orar e quando eles chegam lá, Jesus vai fazer o seguinte, fala, ó, vocês vão ficar aqui, fica aqui orando, eu vou me retirar porque eu preciso ter uma intimidade com o Pai. E Jesus ele vai se retira, vai um pouquinho mais para frente. É o costume de quem já foi no monte sabe disso, né? Quando a gente vai no monte para orar, uns ficam num cantinho, outros ficam, cada um busca seu canto ali para orar com a sua intimidade com Deus e tudo mais. É até a questão que se torna muito bacana no monte, que ali você tem sua intimidade à vontade com Deus. É a prática que o próprio Jesus nos ensinou, né? Aí Jesus sai para orar e Jesus naquela angústia, irmãos. Jesus começa a orar a Deus e ele está muito angustiado, porque eu imagino que Jesus já estava sentindo aquela atmosfera espiritual sobrecarregar o pecado, porque já estava chegando a hora. E eu imagino talvez ele orando e ele pedindo ao Pai, e ele conversando e talvez aquilo ia o sufocando e tal, e ele... Uma das vezes a primeira vez que ele tenta voltar, talvez para pedir oração, para pedir ajuda, sei lá, talvez ele... Eu não sei, irmãos. Eu estou conjecturando que a Bíblia não deixa claro isso. Mas quando ele volta para ter com seus discípulos, talvez, irmãos, para abraçar e chorar, sei lá qual era as circunstâncias que Jesus estava passando. Eu sei que a dor dele era muito grande. E ele encontra os seus discípulos dormindo. Aí ele dá já... Vocês não conseguem orar nem meia hora comigo? Irmãos, aqui Jesus deixa claro algo muito importante na caminhada cristã. Muito importante. Jesus sendo Deus. Ele era homem, mas era Deus. Ele está mostrando àqueles discípulos o seguinte, olha, para a condição de você passar o cumprimento de algo que Deus te chamou, uma condição de vida cristã, para você levar o seu ministério, para você levar o seu chamado, para você levar a caminhada cristã, você não vai conseguir se você não orar. Não tem como você conseguir passar sem você estar orando. Jesus deixou muito evidente aquilo. Porque ele como Deus, ele podia muito bem, olha, Senhor, me reveste do teu poder, eu vou cumprir aquilo. Mas não, ele foi orar, ele foi falar com o Pai. A aflição que ele estava passando, irmãos, era muito grande. E ele deixou muito evidente, olha, se vocês não orarem, tudo aquilo que está para acontecer, vocês não vão conseguir passar. Quando Jesus chama esses homens à oração, ele está tentando mostrar para eles, olha, vai vir aqui já os soldados, vai vir atrás de nós. Tanto é, irmãos, que Jesus ocorre tudo aquilo, ele pega 2, 3 vezes os seus discípulos dormindo, e tem uma hora que ele desiste, ele continua orando, aí 2 vezes os seus discípulos dormindo, e quando ele volta pela 3ª vez, ele fala, olha, é chegada a hora, levanta. E quando Jesus acaba de falar que eles estão seguindo os seus caminhos, quem vai aparecer? Judas, para a traição de Jesus. Judas vem dar um beijo em Jesus. E Jesus fala para ele, nossa, com um beijo você me trai. Irmãos, aí acontece todo um cenário que Jesus estava falando para aqueles homens, olha, busca, ora, porque vai acontecer, está para acontecer, eles não estavam entendendo. E Jesus está falando, busca, Pedro, João, Tiago, todos busquem, orem. Porque quando chegaram os soldados, irmãos, qual que foi a reação dos seus discípulos? Eles ficaram apavorados. Mas apavorados por quê? Se Jesus já estava falando, vai acontecer, eles vão me prender, eu tenho que morrer.
Tanto é que Pedro, ele já saca da espada, já dá uma espadada na orelha de Malco, já arranca a orelha fora. E Jesus fica bravo com aquela circunstância. Pedro, você não está entendendo, não é assim. Jesus pega a orelha do cara de volta, coloca lá, faz uma cirurgia instantânea, opera um milagre naquela circunstância. Aqueles discípulos, irmãos, eles não estavam preparados para o que iria acontecer, para o que estava acontecendo, porque eles não estavam orando. Eles não entenderam o chamado de Jesus para oração, irmãos. E a igreja de Deus normalmente é assim. Às vezes a gente está dormindo, Deus está nos chamando e a gente dorme. Não estou falando dormindo nas nossas casas deitado. Eu estou falando que a gente está vivendo uma vida sem estar constante com Deus. Os problemas vêm, irmãos, as coisas acontecem espiritualmente, a gente está dormindo, a gente não está percebendo. Porque a gente não está buscando. Poxa, o próprio Jesus nos ensinou, se você não estiver pronto, se você não vier a orar, vai acontecer. Jesus usa uma parábola das 10 virgens, ele fala, olha, que 5 estavam prontos e 5 estavam despreparados. É claro que isso é uma profecia escatológica acerca do fim, quando Jesus voltar. Mas, irmãos, assim, as 10 virgens representam a igreja de Cristo. Metade está pronta, metade não está. Tanto é que só tinham 5 com as lamparinas cheias de azeite. E quando veio o noivo, as 5 que estavam com azeite entraram. As que faltaram, poxa, acabou meu azeite. Ó, sai para comprar, mas já era tarde. Irmão, se nós não tivermos uma vida de oração, nós não somos cristãos de verdade. Eu não estou aqui falando de você, de quem está me assistindo pela live, eu estou falando de nós. Se eu não tiver uma vida de oração, irmão, jamais eu vou conseguir ser alguém que Deus queira que eu seja, mas jamais. Jamais eu vou conseguir viver os sobrenaturais de Deus. Mas, meu irmão, jamais. Todas as pessoas de fé, irmãos, de fé, homens e mulheres que eu já conheci, que você já conheceu, que a Bíblia nos traz, homens e mulheres que nós falamos já aqui, né, que a terra não foi digna. Poxa, irmãos, eu lembro da minha avó, lembro do irmão Evilásio. Parecia, irmãos, que eram pessoas inabaláveis, parecia que podia cair um meteoro, que eles estavam firmes, porque eram homens e mulheres de oração, viviam na oração, irmãos, tinham constância com Deus. Para a gente ser inabalável, a gente precisa ser assim. Homens e mulheres de oração. Orar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Irmãos, às vezes as coisas estão acontecendo, o inimigo querendo arrebentar com as nossas vidas, com as nossas famílias. E a gente não percebe porque a gente não está em oração. A gente não apresenta os nossos filhos a Deus, não apresenta as nossas famílias, não apresenta os nossos negócios, os nossos planos, a nossa igreja a Deus, e as coisas acontecendo, degringolando. E a gente às vezes quer tomar com a força do nosso braço, tentar resolver, a gente acaba piorando. Porque, irmãos, não tem como, é só diante de Deus, é através da oração, irmãos. Quantas coisas acontecem na oração, mas quantas coisas acontecem porque tem gente orando ao Senhor. Pastor Ronaldo, por favor, pode ir. Jesus, ele disse assim, aprendei de mim. E se nós formos observar, ele começa o ministério dele na oração. Ele é levado para o deserto. Exatamente. E ali ele ora e jejua por 40 dias. Depois, todos os seus 3 anos, ele está orando. Ele sobe para o monte, ele faz oração, ele desce, ministra a palavra, ministra curas, volta para o monte, vai orar, e ele finaliza o ministério dele orando. Quando ele diz, olha, mas vocês não podem, não é? Poxa, orar pelo menos 1 hora comigo. Então ele foi um exemplo, não é? Mas foi colocado isso pelo irmão, que numa certa ocasião, os discípulos não estavam orando, e alguém censurou. Não é? Mas os seus discípulos não oram, Jesus. Seus discípulos não jejuam. Nós somos discípulos de João, e nós jejuamos, e nós oramos. E Jesus disse assim, olha, enquanto o pai de família está em casa, então os filhos não veem a necessidade da preocupação de fazer alguma coisa. Por quê? Porque o pai está suprindo. Mas quando o pai lhes é tirado, então eles vão sentir a necessidade de se posicionarem. Então é isso que acontecia, não é? E acontece nos nossos dias, só que o pai foi tirado. E olha a importância de nós estarmos na oração. A importância de nós sabermos que sem a oração constante,
nós podemos ser pegos de surpresa. Ainda que Jesus estava alertando os discípulos, olha, orem comigo, fiquem atentos, fiquem preocupados. Mas Jesus está aqui. Então, se Jesus está aqui, está tudo bem. Então, eles dormiam. Só que quando chegou Judas, o que aconteceu com eles? Perna para quem te quer. Por quê? Porque, na verdade, não estavam ainda preparados. É certo que depois eles foram para a oração, não é? Tanto é que lá no cenáculo eles estavam orando, estavam jejuando, né? Haviam visto o que havia acontecido. E o Espírito Santo os motivou, não é, a estarem buscando ao Senhor. Mas é de suma importância a oração. É de suma importância para a vida cristã, para uma vida de resistência. A oração nos leva a termos uma resistência pelas dificuldades, pelas provações, pelas surpresas que vêm sobre as nossas vidas, tanto agradáveis como aquelas que nós não esperamos, que não é tão agradáveis assim. Exatamente, exatamente. Irmãos, tanto é que Pedro, ele não entende quando Jesus fala para ele, Pedro, você vai me negar, Pedro. E Pedro fala, Senhor, você tá maluco? Eu vou com o Senhor até a morte. Estou com o Senhor até a morte e tal. Só que ele não estava entendendo que o espiritual, irmãos, não se traduz ao carnal. Não é com a força do nosso braço. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra homens e mulheres, a condição secular da vida. Que a gente tem que lutar, sim, enfim, mas faz parte da vida, é outro contexto. A nossa luta espiritual é contra principados e potestades. Sobre o reino do mal nas regiões celestiais. Irmãos, isso é muito forte, né? Principados e potestades, irmãos, são vários. Aqui os nossos olhos não conseguem enxergar isso. Os nossos olhos materiais, né? Carnais. A gente não consegue enxergar a condição espiritual. Parece que nem existe, né? A gente vive uma vida secular, às vezes tão corrida, tão agitada, que parece que o espiritual nem faz sentido algum e tal, mas a briga espiritual que a gente vive, irmão, dentro de um contexto de destruição que o inimigo quer fazer com as nossas vidas é muito grande. É muito forte. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, que já deu horário. A gente ficou somente em duas características. E, irmãos, um conselho para nós, segundo o que nós estamos lendo na Bíblia. Irmãos, continuemos em oração. Sempre em oração. Não deixa de buscar a presença do Senhor em oração. Não deixemos isso. Não deixemos, mas nem se for na nossa intimidade. Sei lá, Felipe, eu não consigo ter um momento a sós, nem se for tomando banho, irmãos. Naquele momento que você só está com Deus, fale com Deus. A oração é uma terapia, irmãos, que nos liberta de coisas assim que a gente não consegue imaginar. Nos tira de depressão, nos tira de angústia. Uma vida de oração, irmãos, faz coisas extraordinárias. Olha, graças a Deus, irmãos, olha, louvado seja Deus por eu ter tido bases de oração, assim. Eu não estou falando de mim. Estou falando de pessoas que sempre oraram por mim, irmãos. Mas graças a Deus por isso. Minha avó, meus pais, sabe? Até o meu pastor Francisco, sempre foi um homem de oração. Acordava, eu imagino que até hoje faz isso. Acorda de madrugada para orar pelos... Olha, irmãos, a oração é algo extraordinário. Se fosse assim, a Bíblia não falava. Que é algo extraordinário. A Bíblia fala que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um só. Meu Deus do céu. Graças a Deus, irmãos, que eu fui regado por base de oração e tem gente ainda que ora por mim, você que ora por mim, eu agradeço por isso. Continuo orando mesmo por esse abençoado aqui, uns orando pelos outros. Todos nós seremos regados pelo poder de Deus. Não perdemos, irmãos, o foco em oração. E uma instrução maravilhosa que a Bíblia nos dá é essa questão de oração. Ore pelo seu filho, ore pelo seu casamento, ore pelo seu emprego, ore pelo irmão da igreja, ore por aquele atribulado que te tira a paz, ore pelo governo. Irmãos, ore, não cansem de orar. Vivam essa expectativa, porque a oração ela vai nos trazer uma expectativa de uma realidade que não é nossa, mas uma realidade que é de Deus.
Quando nós oramos e nós vivemos essa prática de oração, isso vai trazendo em nós uma confiança no Senhor. Vai nos acrescentando fé, porque nós estamos pedindo para alguém que nós não vemos com os nossos olhos, mas que nós sentimos algo extraordinário. Quando nós oramos e vai intensificando essa questão, vai intensificando e vai vindo a certeza, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Irmãos, isso não vem de nós, é do próprio Deus isso. É do próprio Deus. A oração nos traz essa certeza. Deus vai fazer. E não é orar e esperar e depois quando começa a dar a tragédia eu passo a orar de novo, vai começar a dar tudo bem. Não, irmão, é viver em constante oração. Isso não é fácil não, irmãos. Né? Não, é muito simples falar. É realmente simples falar. Mas um cristão verdadeiro, genuíno, que não tem a primeira característica do pecado, que não aceita, irmãos, é uma pessoa de oração. Amém? Tá faltando uma sala, né, pastor? A sala da Bíblia não veio? Ah, tá ensaiando? Então quem vai fazer as apresentações é você, Rafa? Por favor. Irmãos, Deus abençoe. No domingo que vem a gente continua. Que Deus continue falando melhor aos nossos corações, para a glória dele. Maravilha, né, meus irmãos? Eu gosto. É mais um puxão de orelha do que qualquer outra coisa. Isso é muito bom. Eu sempre falo, né? Deus corrige aquele que Ele ama. É como um pai que corrige o filho. Se Ele está batendo em nós, é sinal que Ele nos ama e Ele quer a nossa correção. Muito bom, Fê. Parabéns. Isso que só foi até a segunda, hein? Falta mais um pouquinho aí. 8, né? Então vamos embora.